Oi, amigos, eu sou Humberto Goulart, da agência Servidores. Eu estou aqui em Brasília, no meu confinamento, e tenho o prazer de receber para uma conversa o presidente da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Décio Bruno Lopes. E por uma razão muito especial. Alguns dias atrás, a ANFIP fez 70 anos. E uma comemoração de 70 anos não precisa ser feita apenas no dia do aniversário. Dá para se comemorar o ano inteiro. Décio Bruno Lopes. Décio, qual é a importância para a ANFIP, que originalmente eram fiscais da Previdência e passaram a ser da Receita Federal do Brasil e nesse trabalho de fiscalização? Qual é a importância de uma associação que tanto contribuiu já com a nação fazer esses 70 anos? Gilberto, nós agradecemos essa oportunidade de falar sobre a ANFIP e dizer que nestes 70 anos nós fizemos muitos trabalhos, nós desenvolvemos muitos trabalhos. A ANFIP, ela sempre esteve na vanguarda da produção de documentos para subsidiar os trabalhos do Congresso Nacional, para poder orientar a sociedade de uma forma geral, orientar as outras entidades de classe no sentido de produção de conhecimentos e dizer que a ANFIP, nesses 70 anos, ela participou da Constituição, ou seja, da Constituinte de 1988, ela trabalhou muito produzindo material para os parlamentares. E, nesse sentido, está na Constituição Federal esse sistema amplo de proteção social, que é a Seguridade Social. A ANFIP trabalhou muito nesse sentido, em decorrência de que nós já vimos, como auditores fiscais da Previdência Social, produzindo trabalhos, defendendo ideias de uma previdência pública, de um custeio efetivo. Participamos do SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, em que existiam lá as diversas entidades do sistema de proteção social que, antes da Constituição, não era a Seguridade Social, mas já era um embrião. Ou seja, no Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, esse SIMPAS a que eu me referi, lá existia Previdência, existia Saúde, existia Assistência Social, mas o Ministério da Previdência coordenava todas essas áreas e o IAPAS era o instituto em que congregava as receitas do sistema e os distribuía entre os diversos institutos. E com a Constituinte de 1988, veio então esse que já tinha sido um sistema coroado na Europa, um amplo sistema de proteção social, que a gente pode dizer que era uma proteção, era e é ainda, né? A proteção de berço ao túmulo, nos termos do Plano Beveridge da Inglaterra, é que passou a se proteger, então, desde o nascimento até a morte, e nós podemos dizer de extrema importância, que foi o orçamento, as áreas da Seguridade Social, cada área com seu orçamento, mas um orçamento único na Constituição, que fosse, então, suficiente para manter a saúde, a previdência e a assistência social. Ao lado do orçamento das estatais e orçamento fiscal, um orçamento específico para esta área social. Décio, acho que é importante você ter citado esse nascimento da Previdência brasileira e até para a gente fazer uma reflexão aqui, neste momento tão grave para o mundo inteiro, o Brasil tem um sistema de seguridade que talvez não seja perfeito e que foi tão atacado nos últimos anos, até agora com a reforma da Previdência, com uma tentativa do governo, em alguns momentos, de privatizar toda a Previdência, e agora, neste momento, ela se mostra tão importante para a proteção da sociedade brasileira. E nisso eu imagino que a ANFIP, não vamos dizer vai comemorar, porque uma crise dessas não se comemora, mas revela a sua importância.
É verdade, Humberto. É que após a Constituição de 1988, a ANFIP passou então a apurar, a fazer estudos, a fazer análise das contas da Seguridade Social. E há mais de 20 anos, né, a ANFIP vem fazendo anualmente, elaborando e apresentando anualmente a análise da Seguridade Social para mostrar para a sociedade que esse orçamento tão atacado pelos governos, né, com, a, com o discurso de que não sobrava recursos para executar obras, né, para investimentos. Nesse sentido, a gente veio demonstrando o superávit da Seguridade Social. Aquele superávit que o governo utilizou durante todo o tempo, enquanto houve superávit na Seguridade Social, o governo usou esse recurso para o superávit fiscal, né? Então, ajuste fiscal. Então, nesses termos, é interessante a gente observar que os nossos estudos revelavam que existia recurso suficiente para que o sistema, seja de previdência social, seja de saúde e assistência social, ou seja, os três sistemas, saúde, a previdência e a assistência, não estavam desguarnecidos de recursos. Pelo contrário, existiam recursos que não eram utilizados, né? Mesmo por isso que a saúde, o sistema de saúde, agora a gente vê o colapso do sistema de saúde, né, em alguns estados, é a falta de recurso, a falta de preparo, em decorrência de que é aquilo que deveria ser para aparelhar os diversos órgãos de saúde, as entidades que prestam serviços, os hospitais, as clínicas, os serviços, os hospitais de governo, os hospitais públicos, né, no sentido de aparelhá-los para que, numa situação igual estamos passando agora, não tivéssemos tanta dificuldade e até com a questão do isolamento, no sentido de que as pessoas estivessem ou tivessem melhores condições de serem atendidas nos diversos órgãos de saúde. Deste uma outra curiosidade, desculpa, que eu tenho, há uma certa frustração da direção da ANFIP, que elabora tantos estudos. Eu, como jornalista, já me abasteci dos estudos da ANFIP, e o governo, quer dizer, vocês são funcionários públicos, e os governos, em alguns momentos, pelo menos, me parece que pegam os estudos, olham e dizem, não é isso que a gente quer. Isso frustra um pouco? Não deixa de frustrar, mas também não deixa até de animar, no sentido de a gente continuar com nossos estudos, porque os nossos estudos, a nossa análise das contas da Seguridade Social se baseiam nos dados exatamente do governo, né? Exatamente os dados do CEAF. Nós não inventamos números, são números que passam pelo Congresso Nacional, são números do próprio governo, são números que estão lá no Sistema de Administração Financeira do governo federal. Então, nesse sentido, evidentemente que nós, nesses termos, comparamos receitas com as despesas para perceber que o sistema é saudável, embora muitas vezes eles quiseram demonstrar o tempo todo que a Previdência estava falida, que existia um rombo enorme nas contas da Previdência e por isso havia que fazer reformas. Nós dizíamos sempre que a Previdência, após a Constituição de 1988, ela não era um sistema isolado, um sistema único como era antes. Ou seja, agora nós estávamos num sistema em que nós agora, depois da Constituição, éramos Seguridade e não mais Previdência como fora antes da Constituição de 1988. E assim, todas as receitas da Seguridade Social estariam, então, financiando a Previdência também, mesmo porque os recursos que, à luz da Constituição e à luz da Lei 8.212, financiam a Previdência, eles estavam também fazendo parte do orçamento da Seguridade Social. Mas não só
aquilo que era contribuição incidente sobre a folha e contribuições substitutivas das contribuições incidentes sobre a folha, né, estariam especificamente para pagar previdência, mas não só estas, mas também as demais contribuições no bolo da Seguridade Social. Décio, para a gente encaminhar o final dessa entrevista, eu queria te perguntar duas coisas, basicamente. A primeira é bem simples de responder. Neste momento de crise, foi preciso adiar as festividades dos 70 anos da Anfip. E eu queria que você concluísse me dizendo qual é a sua expectativa, do ponto de vista econômico, da crise econômica, de saída da crise para o país. Berto, nós estamos percebendo que a Covid-19, o coronavírus, veio trazer uma dificuldade orçamentária para as empresas, para o Estado, para as famílias de uma maneira geral. Eu tenho esperança, nós temos esperança de que logo após seja possível voltar às atividades normais, o Estado deve ter políticas públicas no sentido de que a economia volte a crescer. E, nesse sentido, nós precisamos de colocar que todos têm responsabilidade, principalmente aqueles que têm mais recursos, principalmente as grandes riquezas, elas devem contribuir na saída ou para a saída do país nesse momento de crise. E, nesse sentido, e também nesses 70 anos da Anfip, uma das grandes vitórias nossas, né, foi conseguir unir todas as entidades do fisco federal, estadual e municipal, no sentido de a gente apresentar ao governo, apresentar à sociedade propostas tributárias e propostas de desoneração e até oneração, no sentido de que a gente possa efetivamente ter condições, ou que o Estado possa ter condições de ter recursos suficientes para uma saída saudável para a economia. Precisamos gerar muitos empregos. O Brasil precisa gerar muitos empregos. O Brasil precisa arrecadar. E, nesse sentido, o Brasil precisa prestar serviços aos cidadãos. E, nesse sentido, vale dizer que a Anfip, enquanto entidade de servidores públicos, que nós fomos antes uma entidade de auditores fiscais da Previdência Social, agora auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, é uma categoria que é responsável por trazer os recursos para a União, trazer os recursos para os cofres da União. E, nesse sentido, nós não deixamos também de comungar não só com as entidades do fisco, mas com todas as outras entidades de servidores públicos, as entidades de trabalhadores, no sentido de que nós devemos nos unirmos para colaborar com o país. E o servidor público, principalmente neste momento de crise, ele está demonstrando que o Estado brasileiro, o servidor público, é importante para que o Estado saia da crise. Os servidores continuam atendendo, mesmo que seja em home office, mas os servidores continuam exercendo suas atividades. A fiscalização continua exercendo suas atividades. O pessoal da segurança pública continua exercendo. Todos os servidores, a seu modo, estão dando a sua contribuição para que o país não pare. E as 10 medidas apresentadas pelo fisco, elas podem, se a classe política quiser, se o governo quiser, elas poderão dar um bom resultado e um excelente começo para que o país comece a sair da crise logo após seja possível voltar às atividades normais. E, nesse sentido, aquelas 10 propostas para amenizar a crise, as 10 propostas apresentadas pelo fisco, não impedem e não são prejuízo para uma proposta de reforma tributária em que
melhore o sistema tributário, que tragam possibilidades de um sistema tributário menos regressivo, mudando para um sistema tributário um pouco mais regressivo, observada a capacidade contributiva de cada contribuinte, e nesses termos, a gente ter uma possibilidade de aplicar o princípio da capacidade contributiva, em que paga mais quem pode mais, paga menos quem pode menos, para que haja um equilíbrio das finanças públicas e possibilidade de retorno do Estado em prestação de serviços. Décio Bruno Lopes, presidente da Anfip, muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos e parabéns pelos 70 anos da entidade. Humberto, nós aqui agradecemos e que sejam 70 anos que se venham a se completar com mais 70 anos. Nós aqui agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado.